E boa noite, boa noite. Deixa eu fixar aqui o nome do vídeo. Peraí. Deixa eu fixar aqui. Boa noite. E aí, Maravicherry, como é que vocês estão? Vamos começar essa maratona de live toda terça, quarta e quinta. A gente vai voltar a ter live. Eu tinha parado de fazer live, mas estou voltando. E eu quero começar com a live de hoje. Boa noite, meu povo. Quero começar a live de hoje falando o que eu faria se eu estivesse começando na Hoff hoje. Primeiro, quero coraçãozinho, tá? Vocês desacostumaram a me dar coraçãozinho, então assim, quero coraçãozinho. Já manda essa live para todo mundo, que eu vou falar coisas super importantes aqui, importantíssimas. Peraí, deixa eu coisar aqui. Que eu vou falar coisas super importantíssimas se eu tivesse começando na Hoff hoje, que eu cometi vários erros, né? E a gente acaba realmente cometendo vários erros quando a gente começa nessa profissão Maravicherry que é a Hoff. Na verdade, qualquer profissão, quando a gente começa, a gente acaba cometendo vários erros, né? E eu, com certeza, cometi vários e eu tô aqui para te explicar a respeito disso, para te falar sobre isso, para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi, tá? Quando eu comecei na carreira da Hoff. Vamos lá, Kelly, Rosália, boa noite. Marta, Isabelle, boa noite. Manda a live aí pra galera, que é um assunto super importante que eu queria que tivesse alguém segurando a minha mão e falando, olha, Adriana, esse aqui é o caminho para você não errar. E como eu não tive esse tipo de pessoa para me ajudar, né, para segurar na minha mão e falar, vamos comigo, aqui é o caminho certo, é o caminho errado, eu sei que falta isso e eu tô aqui para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Certo? Então vamos lá, o primeiro erro é parar de gastar dinheiro com cursos que te indicam uma única técnica. Esse foi um erro que eu cometi e que me custou muito caro, tá? A maioria dos cursos que a gente vê por aí, todos os cursos que a gente encontra, né? A maioria, na verdade, ensinam pra gente uma única técnica. E o problema de ensinar uma única técnica é que quando você chega no consultório, quando você vai para o consultório aplicar isso, existem outros tipos de pacientes. Por exemplo, quando eu fui para o meu curso de preenchimento labial, eu aprendi uma única técnica usada com cânula, né? Para fazer preenchimento labial. E quando eu fui para o consultório, qual que foi o problema disso? Que os lábios são todos diferentes, as pessoas são diferentes, eu tô para conhecer um lábio que seja igual ao outro. E aí começou a ter problema. Por quê? Porque daí começou a virar fábrica de boca e aí a gente acaba que a gente não consegue dar o resultado para o paciente que a gente deseja. Até nós mesmos, como profissionais, a gente não consegue ficar satisfeito com aquele resultado, tá? Então, para aprender outras técnicas, para aprender outras coisas, eu tive que acabar pagando outros cursos para fazer, tá? Então, aprendi uma técnica em um, aprendi uma técnica em outro, outra técnica em outro curso e tal. E isso acaba que você gasta um dinheirão para você aprender várias técnicas para você poder oferecer o melhor para o seu paciente, tá? Então, esse foi um problema muito grande que eu enfrentei quando eu comecei na Hoff. Por quê? Porque eu não sabia disso. E aí, quando a gente não sabe, a gente acaba caindo nessa. A gente acaba fazendo vários cursos, né? Pra gente poder aprender várias técnicas. Hoje em dia, a gente tem cursos que ensinam várias técnicas. Então, a gente não precisa gastar rios de dinheiro em cursos de harmonização facial pra gente poder saber várias técnicas. Então, esse foi o meu primeiro erro quando eu comecei lá na harmonização facial. Outro erro que eu cometia muito é não cobrar a consulta do paciente, tá? Por quê? Por que que isso acontecia? Deixa eu acenar pra galera aqui. Por que que isso acontecia
né, de eu não cobrar a consulta do paciente, qual que era o problema? O problema é que a maioria das pessoas, primeiro que elas não são comprometidas, né? E aí quando a pessoa não é comprometida e você não cobra aquela consulta, o índice de falta era muito alto, né? Não cobrou a consulta, então eu vou quando eu quiser, a hora que eu quiser. Saiu um sol, eu vou passear no parque, mas eu não vou na consulta. Quando eu comecei a cobrar consulta, eu tinha medo sim de cobrar consulta, como todo mundo tem medo de cobrar consulta. E eu falo que cobrar consulta foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Primeiro, que você separa o joio do trigo, você realmente separa paciente que quer passar com você. Paciente que realmente quer fazer tratamento com você, né? Então, quando eu comecei a cobrar a consulta, o jogo virou. Primeiro, que eu comecei a ter pacientes realmente interessados, porque quem não está interessado não vai pagar consulta, né? Ele realmente vai, não quero pagar consulta, não vou. Eu comecei a ter pacientes realmente interessados e que faziam os procedimentos. Então, qual que é o meu procedimento na clínica? O que eu comecei a fazer? Cobrar a consulta antecipadamente, tá? Então, o que eu faço? O paciente paga, a paciente tem todas as informações sobre os procedimentos que ele quer fazer, o que ele deseja. Ok, já estou meio ciente de como funciona. Ele paga essa consulta antecipadamente. Quando o paciente paga a consulta antecipadamente, ele vai na consulta e ele já está ciente do que ele quer fazer e o que pode fazer, tá? Então, cobrar a consulta é algo que você realmente separa o joio do trigo. Você separa o paciente que simplesmente tá aí procurando, tá querendo somente saber, assim, valor e fazer pesquisa de valor, e o que realmente faz questão de passar com você. Então, não deixe de cobrar consulta e não tenha medo de cobrar consulta achando que você não vai ter paciente, tá? Esse era o meu medo lá no começo e eu tenho certeza que é o medo de muitos de vocês. Tá? Mas quando a gente cobra consulta, a gente tem um paciente compromissado. E quando a gente tem um paciente compromissado, a gente tem um paciente de um nível diferente para passar com você e realmente pagar pelo procedimento que você, né, que você vai propor para ele. Então, cobre consulta, tá? Você estudou muito para simplesmente chegar lá e falar para a pessoa todas as coisas que ela quer fazer, ela não fazer nada e você gastar a sua hora clínica e você não receber nada, tá? Num consultório você tem gastos, você tem água, luz, telefone, secretária, você tem material, enfim, você tá gastando luva, você tá gastando máscara para atender aquele paciente, touca. Então, não tem cabimento você não cobrar a consulta do paciente. Então, como eu disse, no consultório, eu cobro a consulta antecipadamente. Então, o paciente ele faz um depósito da consulta com antecedência, tá? Então, ele tem esse compromisso de passar na consulta comigo. Com isso, eu diminuí drasticamente falta de paciente, né? Porque quando a pessoa sente ali no bolso, ela não falta na consulta. Não é qualquer solzinho que sair que ela vai lá pro parque e ela vai deixar de passar com você, tá? Então, cobre consulta. Esse foi um erro que eu cometi no começo e que eu não quero que você cometa hoje em dia. Você que está começando aí na ROF ou você que já está na ROF, né? Não cometa esse erro. Outra coisa que eu quero te falar, muito importante, que foi um erro que eu cometi e eu não quero que você cometa. Se você já cometeu esse erro, pode parar agora. É de atender pacientes, principalmente familiares, a preço de custo, tá? Para com essa palhaçada. Eu sei que você quer ter portfólio, eu sei que você tem que ter portfólio, inclusive para você mostrar e fazer nas redes sociais, mas para de fazer isso, principalmente com parentes a preço de custo. Eu fiz esta cagada lá no começo. Tá? Eu cobrava alguns pacientes assim a preço de custo para poder ter portfólio, para poder mostrar o meu trabalho em redes sociais, em outros lugares, enfim, né? Porque a gente precisa de pacientes no começo. Mas qual que é o problema? O problema é que esta pessoa sempre vai querer que você faça com valor de custo. Nunca vai
ter paciente, nunca vai pagar o quanto você merece. Quando você estiver cobrando aquele valor que você merece, que você acha que você merece pelo seu trabalho, né? Ele nunca vai pagar, porque ele não valoriza o seu trabalho. O que você pode fazer para estas pessoas é cobrar como paciente modelo. Como paciente modelo, você não cobra somente material. Você tem um ganho, mas você tem um ganho menor, tá? Tem um ganho menor, mas tá ganhando. Então, por exemplo, se você cobra lá, vamos supor, se hoje eu cobro 1.300, 1.400 um preenchimento labial, vamos supor. Do paciente modelo que seja da sua família, você vai cobrar 1.000. Entendeu? Não vai e me cobra 500. Porque essas pessoas que você cobra valor de custo nunca serão suas pacientes na vida. Nunca vai retornar. Porque elas estão procurando preço, não estão procurando nem valor e nem qualidade. Tá? Então eu fiz essa cagada lá no começo. E aí depois a pessoa só queria passar comigo com o mesmo valor. Ah, se fosse 50 reais a mais, a pessoa não queria mais passar comigo. Entendeu? Então não faça essa besteira. Não faça isso que eu fiz. Não caia nessa. Tá? Isso é real. Amigos e parentes só vêm no papinho de cobaia. Não existe cobaia, tá, Pri? Porque você estudou. Você não é... Vamos lá. Você estudou para aquilo, entendeu? Você não tá fazendo coisa ali num animal para ver se dá certo, não sei o que a gente sabe, né, que existe o teste de laboratório. Não, você sabe o que você tá fazendo. Você simplesmente precisa de paciência para ter portfólio, tá? Então esse papinho de cobaia não existe. Pode falar isso para sua família, para seus amigos ou para qualquer pessoa que vem com esse papinho idiota. Não existe cobaia. Cobaia de gente que não... Cobaia morre no final, exatamente, Pri. Cobaia morre no final. Paciente não é cobaia, tá? Paciente, você tem responsabilidade sobre ele. Então, você deixa bem claro pro paciente que ele não é uma cobaia, tá? Você tá cobrando um valor um pouco mais barato para você ter portfólio. Então, para você ter portfólio, para você postar nas suas redes sociais, né? Você, inclusive, como você está cobrando mais barato, um valor mais barato, tenha um documento de que ele permite que você poste nas redes sociais, tá? Para que você mostre o caso, tá? Porque você vai cobrar mais barato se você também não ganha nada em troca. Não existe isso, entendeu? Então, coloca... Peraí. Vamos bloquear a gente aqui. Coloca um valor mais em conta e dê um documento. Olha, é o seguinte, eu te cobro mais barato, porém você me permita que eu poste nas redes sociais. Peraí, gente. Peraí. Vamos bloquear aqui quem não tá afim, né? Pronto. Permita que você poste nas suas redes sociais que você tenha aquele paciente como portfólio. Entendeu? Aliás, é para isso que você vai pegar paciente. Quando você tá no começo da ROF, que você ainda não tem... vou bloquear. Peraí que tem mais aqui. Que você ainda não tem a quantidade de pacientes que você deseja, enfim, pegue pacientes como portfólio, né? Mas cobre o valor para aquele paciente, ok? Cobre, pode ser mais barato, mas não faça a cagada de cobrar a preço de custo. Não faça isso. O paciente vai sempre querer a preço de custo. O povo não tem o que fazer, mas tô acostumada. Hater a gente tem a todo momento aqui. Então vamos lá. Certo? Segundo, essa foi a terceira coisa, o terceiro erro que eu cometi que eu não quero que você cometa. Quarto erro. Não faça retoque. Vamos lá. Isso é polêmico, é um assunto polêmico que eu quero falar com você. Vou até me ajeitar aqui na cadeira para você entender o que eu vou falar.
Não existe retoque. Retoque existe se você fez alguma cagada. Eu não sei quem enfiou na cultura do paciente. Ó, Valesca, legal, já respondo. Não sei quem enfiou na cultura do paciente que existe retoque. Não existe retoque. Retoque existe se você fez algum erro, ok? Se você não fez algum erro, não é retoque, é consulta de retorno. Então vamos lá. Esses dias eu tava até assistindo aí, enfim, XYZ, profissionais, inclusive, que falam que eu quis morrer para você guardar seringa de preenchedor. Então assim, você tá fazendo um preenchimento labial, você guarda o restinho daquela seringa e você faz um retoque na próxima consulta. De todos os pacientes. Vamos lá, primeira coisa, seringa de preenchimento, de qualquer preenchimento, mas preenchimento labial. Gente, não sobra preenchimento, tá? Sempre tem um outro cantinho para você colocar, né? Que precise de preenchedor. Ponto. Segundo, não se guarda seringa de preenchimento. Quem te ensinou a guardar seringa de preenchimento, para mim é a morte. É o pior curso que você pode comprar na vida de uma pessoa que fala isso. Se você olhar a bula de todos os preenchedores, a bula de todos os preenchedores está escrito que do momento que você abre aquela seringa, deixa eu pegar aqui. A seringa, ela vem lacrada dentro de uma caixa porque vem estéreo, tá? Ok, do momento que você abriu e você tirou isso daqui, já começou contato com o ar, meu amor. Contato com o ar já começou a ter contaminação de bactéria. Quando você faz o preenchimento no seu paciente, você injeta, já tem contaminação cruzada. Você está colocando aquilo ali dentro da boca do paciente. Quem é dentista sabe que é a maior fonte de bactérias dentro da boca do paciente, por exemplo, num preenchimento labial. A gente aspira quando a gente faz preenchimento. Tanto com cânula quanto com agulha, você tem que aspirar, tanto superficial quanto profundo. Do momento que você aspirou, você está sim levando bactéria para dentro da seringa. Então, como que a pessoa vira para mim e fala, guarde preenchimento, guarde material preenchedor? Isso não existe. O paciente pagou por aquela seringa é dele, você tem que usar naquela consulta. Tá bom, Adriana, mas aí o paciente voltou, né? E pro retorno, e aí ele quer mais 1 ml. Tá, ele vai pagar mais 1 ml. Adriana, mas aí vai sobrar. E aí é o que eu acabei de falar. Sempre tem algum local pra gente melhorar e colocar aquele material preenchedor em outro local. Coloca numa pontinha do nariz, aumenta um pouquinho, dá uma empinadinha nesse nariz, tá? Coloca um pontinho de MD Codes em malar. O paciente sai ganhando, você não vai cobrar por outro preenchedor, né? O paciente, você não vai cobrar não por outro preenchedor, você não vai cobrar por outra região que você está fazendo, o paciente vai ficar feliz, porque daí ele pagou uma seringa, acabou fazendo 2 procedimentos, né? E você não corre esse risco. Eu falo assim, as pessoas falam, fiz 1000 preenchimentos e eu guardei a seringa do restinho do preenchedor e nunca aconteceu nada. Basta um paciente acontecer alguma merda que acaba com a sua carreira. Vale o risco? Aí eu te pergunto, vale o risco de você guardar preenchedor? Porque pra mim isso daí é uma economia porca. É economia porca você guardar preenchedor para utilizar no paciente no retorno. Primeiro, uma vez chegou uma paciente para mim no consultório e falou assim que um profissional tinha colocado um pouquinho de material preenchedor que tinha sobrado ali, acho que na boca dela, não lembro a região,
para ela ver se ela gostava. Detalhe, material preenchedor de outro paciente. Se eu tô falando para você que nem do mesmo paciente se guarda porque não vale esse risco, quem dirá de outro paciente? Ah, tirou, mas tirou a agulha, jogou fora. Não interessa, está contaminado com bactérias daquele paciente, tá? Tem contaminação cruzada de luva, tem contaminação cruzada de sangue, tem contaminação cruzada do momento que você abre a caralha da seringa e entra ar aqui. Acabou. Não vale o risco de você perder a sua profissão por causa de uma merda que aconteceu em um paciente. Então, seja responsável. Não existe retoque. Quando você fala retoque, você já está induzindo o paciente que aquilo está errado e você vai ter que retocar. Então, não faça isso. Não faça isso, tá? Vamos lá. Ai, eu fico puta com esses negócios quando falam que tem kit que guarda preenchedor, eu quero morrer. Morrer de catapora. Ah, tá aqui, ó. Obrigada. Tá aqui, ó. Nossa senhora, que a pessoa é uma cega. Tá aqui, ó. Bula do Restylane. Bula do Restylane. E isso está na bula de todos os materiais preenchedores, tá? Não é só do Restylane. As seringas, agulhas e cânulas devem ser eliminadas e imediatamente após a utilização, de acordo com as práticas médicas, aceites e orientações nacionais, locais ou institucionais aplicáveis. O produto não será reutilizado devido ao risco de contaminação do material não utilizado e riscos associados, incluindo infecção. Aplicam-se a precauções normais ao manuseio das agulhas. As agulhas devem ser descartadas em recipiente específico para objetos pérfuro-cortantes. Está entendendo? Você tem que... O que sobrou, é o que eu falei, sempre tem algum outro lugar para você colocar. Mas, se não tem, que eu acho bem difícil, joga fora. Não existe guardar seringa de preenchedor. Eu vou falar isso até o dia da minha morte. Não existe guardar seringa de preenchedor. Já falei, uma economia porca. Basta acontecer merda com um paciente seu para acabar com a sua carreira. Basta. Tá? Então, não faça isso. Não acabe com a sua carreira na harmonização facial. Não acabe com o investimento que você teve até hoje. Não vale o risco. Querer lotar a merda. Querer lotar a agenda para ficar mais rico. Não é isso que vai te deixar mais rico na harmonização facial, meu povo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu achava isso, que a gente tinha que lotar a agenda e atender, que até não poder mais. Hoje, eu atendo alguns dias da semana, tá? Na parte da tarde, eu tenho qualidade de vida, eu tenho tempo com a minha filha, coisa que, por exemplo, antes, quando eu fazia a parte dentária, somente a parte dentária, eu não tinha isso. Quem conhece a minha história sabe que eu trabalhava das 8 da manhã até a meia-noite quase, né? Eu trabalhava pra caramba, eu não tinha qualidade de vida. Quem é dentista que sabe, né? A gente não consegue fazer nada, a gente não consegue ter um tempo pra gente, não consegue ir num salão, não consegue... O paciente da gente tá lindo, mas a gente não consegue ter um tempo pra gente, né? Hoje eu não tenho isso. Hoje eu tenho sim uma agenda onde eu atendo na parte da tarde, em alguns dias da semana, e não atendo finais de semana. Por quê, Adriana? Porque quando a gente sabe associar técnicas, quando a gente sabe várias coisas e várias técnicas, a gente acaba fazendo menos pacientes e ganhando mais. Por quê? Porque aquele paciente vai querer fazer muito mais coisas com você. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes de full face. Eu prefiro fazer um full face na semana do que 20 lábios na semana. Mesmo porque a gente sabe
que é muito difícil você ter 3 pacientes de lábio no dia, porque tem gente que vende aí, ó, se você fizer 3 lábios no dia, você vai conseguir X e X e vai conseguir ganhar 40 mil reais. Eu duvido você conseguir 3 pacientes de lábio por dia. 4, 5, enfim, né? A gente sabe que não é fácil você ter tudo isso de paciente por dia, por melhor que você seja, tá? Então, quando você tem aqueles cursos que eu te falei, que você tem mais de uma técnica, você aprende mais coisas e você sabe muito mais, você consegue atender menos pacientes ganhando mais. Conseguiu entender? Então, por exemplo, dá para você atender tranquilamente uns 6, 7 pacientes no mês e ganhar 50 mil reais. E eu posso te provar. Tranquilamente. Você fala, Adriana, você tá ficando louca. Não estou ficando louca. Eu posso te provar que tranquilamente você atende, por exemplo, e não precisa atender tudo não, tá? Faz aí fio de PDO e preenchimento labial. Que normalmente quem já faz fio de PDO faz preenchimento labial, porque a gente quer elevar uma face que tem uma queda, então já teve perda de estrutura de boca também. Normalmente a pessoa que faz fio de PDO, ela já faz preenchimento labial também. Atende 7 pacientes mais ou menos no mês, que eu sei que você vai atender mais, de fio de PDO e preenchimento labial, que você fatura pelo menos 50 mil reais. Tranquilo, bonitinho. Aí você vai ter o resto da semana para você fazer o que você quiser, para você passear, para você ir no salão, para você ficar com seus filhos, para você ficar com seu marido, com seu namorado, com seu cachorro, com seu papagaio, tá? Ninguém quer ter uma agenda lotada e não ganhar dinheiro. Vamos lá, ninguém quer ter uma agenda lotada para poder ter esse valor e também não ter qualidade de vida. Eu não quero. Eu quero ter uma agenda que eu consiga atender tranquilamente um paciente, 2 lá no dia e nos dias que eu determino, na parte da tarde. O resto da semana eu tenho tranquila com a minha família, com meu marido, com a minha filha. Eu posso ir num cinema, eu posso ir num salão, eu posso não fazer bosta nenhuma se eu quiser. Não é? Então, assim, é qualidade de vida também. Certo? Eu tinha visto uma pergunta aqui, mas passou e eu não consigo achar mais. Espera aí. Que mais? Outra coisa, né, que eu quero te falar e que é muito importante, que na minha época não tinha e que hoje cada vez mais cresce e eu vejo que é muito importante, é você investir nos cursos online. As pessoas, às vezes, elas têm um pouco de preconceito e falam assim, no curso online eu não vou aprender. Quem me dera na minha época ter tido curso online. De verdade. Porque a maioria dos cursos que eu investi, e não acha que é curso assim que eu investi de gente porcaria não, tá? É bambambam no mercado. Você vai no curso, são 500 cabeças na sua frente, você não enxerga bosta nenhuma, né? Aí você fala lá pro fulano, você grava e passa no grupo pra todo mundo. É assim ou não é? Me fala aqui se eu tô mentindo. Aí o fulano grava, não passa no grupo pra todo mundo, daí fica faltando uma parte, fica faltando outra. E quando você chega no consultório, né? Porque até você atender aquele procedimento ao qual você aprendeu demora um pouquinho. Chega no consultório, quando você vai atender o paciente, você esqueceu tudo que você aprendeu ali. Né? E isso é horrível. É horrível. E eu falo, quem me dera hoje tivesse, na minha época, tivesse curso online. Pra eu poder saber tudo. Porque eu posso voltar o curso 1000 vezes. Eu posso assistir 500 mil vezes. Eu posso ver o detalhe. Eu posso falar, putz, eu não lembro daquela parte. Deixa eu pegar, deixa eu voltar, deixa eu ver como é que é. Na minha época não tinha isso não. Que eu vivo de ROF há 8 anos, pra quem não sabe. E há 8 anos atrás não tinha nada disso. E aí você ficava no perrengue. Além de você ficar no perrengue, sem suporte nenhum. Isso é uma outra coisa que nem tava aqui no meu script, mas eu vou falar. Não pegue curso que não te dê suporte, tá? Porque na hora que acontecer alguma merda, na hora que acontecer alguma coisa, na hora que você precisar de uma ajuda, não tem suporte. E isso já aconteceu comigo também,
tá? Ai, nossa, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, e quando você vai ver, você não tem suporte nenhum naquele curso. Você fica lá, Deus dará, você não sabe o que fazer, você tem que consultar outros colegas que naquele quesito são tão leigos quanto você. Ai, você lembra disso? Você sabe como é que é aquilo? Você sabe como é que é aquilo outro? E aí você fica na mão de outras pessoas que não são os profissionais que te deram o curso. Que é um absurdo, né? Eu acho assim o fim do mundo. Então, hoje em dia, cada vez mais cresce os cursos online, e curso online, assim, é simplesmente sensacional. Eu não tenho muito o que falar, eu tenho os meus cursos online, e não sou eu que vou falar mal dos cursos online, mesmo porque são cursos que tem todas as técnicas, várias coisas, sendo que quando eu fiz os cursos, eu aprendi uma só, né? Você gasta um dinheirão para aprender uma única técnica e não tem suporte. A Valesca tinha perguntado sobre o desconto à vista, até quando dá? Então, o desconto eu dou pro meu paciente o desconto à vista quando ele vai simplesmente pagar no Pix. Quando ele paga no cartão ou qualquer coisa assim, eu já não dou desconto. Você precisa saber sua hora clínica, saber custo de material, colocar tudo isso numa planilha e saber qual que é a gordura que você tem e que você consegue dar de desconto pro seu paciente, tá? Então, assim, é legal, acho que a gente vai ter até uma aula sobre isso, que eu acho bem legal. Para que você possa ter uma planilha e você coloque tudo isso numa planilha para você saber o quanto dá de desconto para o seu paciente. Se primeiro você pode dar esse desconto para o seu paciente, né? Você saber se você pode, porque às vezes você vai lá. Eu sei que assim, ó, eu vou falar de dentista, tá? Eu acho que as outras profissões é a mesma coisa. A gente não aprende na faculdade a ganhar dinheiro. A gente não aprende na faculdade como que a gente vai conquistar paciente. A gente não aprende na faculdade como que a gente vai lidar com o paciente. A gente não aprende merda nenhuma na faculdade. A gente sai simplesmente cru da faculdade sem saber absolutamente nada, tá? Então isso é algo que eu tive que aprender a duras penas também. Eu já cheguei a dar um monte de desconto pro paciente também, sem saber quanto ganhava e quanto não sei o quê. Já cheguei a dar desconto pro paciente que quando eu fui ver eu falei, meu Deus, eu paguei para trabalhar. Tá? Então isso são coisas que você precisa saber. Você precisa entender para você conseguir saber se você pode dar desconto para aquele paciente. Para saber quanto que você está ganhando naquele procedimento. O quanto que você pode ir lá cobrar da família. Porque se você cobrar o valor de custo da família, isso é uma outra coisa, tá? Saiba que você está tendo prejuízo. Porque valor de custo, normalmente, quando as pessoas cobram, elas vão lá e cobram o valor do preenchedor. Tá, e a gás, e a agulha, e a água, e a luz, o telefone, a secretária, sua hora clínica. Como é que faz? Né? Normalmente, o profissional da saúde não sabe fazer isso. Não calcula, trabalha para ter um dinheiro. E não é assim que se vive, né? No Rio de Janeiro, os valores estão prostituídos. Está difícil dar seu valor porque a toda esquina tem uma franquia, cobrando muito menos, ou outros profissionais que reduzem bastante para encher a agenda. Pri, por isso que você vai ser o seu diferencial. Se eu te falar uma coisa, você não vai acreditar, mas é verdade. E tem gente aqui na live de prova. Eu nunca na minha vida fui ver valor de concorrentes. Nunca eu fui ver nem do vizinho. Eu cobro o meu valor e ponto final. E é aí que separa o joio do trigo. Porque senão você vai se prostituir assim como eles. E você tem que ter seu diferencial. Olha o quanto você investe de curso. Você já é aluna de 2 cursos meus. O curso de fio e o curso de preenchimento labial. Então assim, olha o quanto você investe para você se prostituir desse mesmo jeito. E eu te entendo, porque eu já me prostituí assim, por exemplo, quando eu fazia a parte dentária, que eu atendia convênio. Para mim é a prostituição da profissão. E aí quando você vê que você vale muito mais que aquilo e você consegue atender menos e cobrar mais do paciente,
Você vai ter pacientes selecionados, você vai ter pacientes que realmente queiram passar com você e não vão abrir mão de passar com você. Não abrem mão, meus pacientes não abrem mão de passar comigo. Eu tenho um paciente que, por exemplo, vai só fazer toxina. Não quer fazer outra coisa. Mas fala, eu só venho fazer toxina com você porque a sua toxina é a melhor. Você não tem que ter paciência, você tem que ter fã. Né? Eu falo que você tem que ter fã do seu trabalho. Entendeu? Então, quando você tem fã do seu trabalho, você com certeza consegue ter pacientes e menos pacientes, cobrando mais, e você não precisa se matar de trabalhar. Entendeu? E dane-se os outros que se prostituem. Tá? Você não vai se prostituir, não. Você está investindo na sua carreira, você investe em você. Então, é simplesmente você se valorizar. Certo? Essas são as coisas, esses são os erros que eu cometi lá no começo lá da minha carreira na Hoff há 8 anos atrás, e que se eu tivesse alguém para segurar minha mão e falar não cometa mais esse erro, com certeza seria a melhor coisa do mundo. Então eu falei, eu vou fazer uma live com eles, porque tem coisas que quando a gente ouve de uma pessoa que já passou por isso, é muito melhor. Fala, poxa, eu não quero passar por isso que ela passou, porque eu já sei que esse caminho não é o bom, né? Eu entendo isso, eu entendo você. Então, eu queria muito que alguém na minha época fizesse uma live que nem eu tô fazendo aqui pra você. E eu não tive ninguém pra segurar minha mão. Certo? Amanhã a gente vai ter uma live sensacional. Já coloca aí no seu calendário. Que vai ser... Descubra o que fazer para faturar mais na Hoff sem ter que ter uma agenda lotada. Eu vou falar o que eu faço para ter o meu tempo com a família, para ter o meu tempo com a minha filha, para ter o meu tempo para não fazer merda nenhuma que eu quiser, para ter meu tempo para viajar e fazer as minhas coisas e faturar bem na Hoff, tá? Então amanhã descubra o que fazer para faturar mais na Hoff sem precisar ter uma agenda lotada. Isso é possível? Sim, é possível. Se alguém me falasse isso, eu sei que você deve estar olhando agora e deve estar pensando, essa mulher é louca, essa mulher é louca. E eu sei, porque se alguém tivesse me falando isso agora, né, uma pessoa assim que eu tô olhando numa live falando isso, eu também não ia acreditar. Mas isso acontece comigo e com vários alunos meus, tá? Então, amanhã eu vou te mostrar o que você tem que fazer para faturar mais na Hoff sem ter que ter uma agenda lotada. Certo? Amanhã às 20h20 eu tô aqui de novo para você. Então você tem um compromisso comigo, tá? Manda aí para todo mundo, manda para os amigos da Hoff, que eu quero ver você aqui amanhã às 20h20. Certo? Beijo!